mortos em Cristo, no capítulo 3 deste livro, você vai encontrar uma experiência que eu vejo em João capítulo de número 11, né? João capítulo de número 11, para quem não se lembra, né? A passagem que já foi falada aqui pelo nosso irmão, né? Cantor, levita, passagem de Lázaro, né? De Marta, de Maria e de Lázaro. Então, a morte de Lázaro é um protótipo, né, do que vai acontecer com os corpos dos mortos já há muito tempo, dos mortos em Cristo. Porque a Bíblia fala que, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, ou seja, ficarmos vivos aonde? No ato do arrebatamento, vai ter crentes vivos. Então os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar com o Senhor. Então a gente não encontra com o Senhor no terceiro céu, nós encontramos com o Senhor nas nuvens. É isso que a Bíblia fala em Tessalonicenses. Então nós encontramos com o Senhor ali nas nuvens. Os mortos ressuscitarão. E aí, como é que se dará esse tipo de ressurreição? Como é que se dará? Eu faço este apanhado de Lázaro. Lázaro está morto 4 dias. Todo mundo conhece aqui no nosso baseado na nossa biologia, né? Todo mundo sabe disso. Até mesmo as áreas relacionadas à biologia, fisiologia, anatomia, né? E outras áreas também correlatas, que são relacionadas também com essa questão do corpo humano. Todo mundo sabe que o corpo humano morto começa a entrar no estado de decomposição a partir do 2º dia. Então, decomposição é extrair partes de. Então, quando você entra a ação, né, aquilo que é chamado de ação microbiana, entra em contato com o corpo, ele começa a ser deteriorado. A partir do 2º dia, já não há, pela medicina, condições alguma de um corpo humano voltar a viver. Porque já começou uma decomposição total. No 3º dia, então, a partir do 3º dia, entra no estado de putrefação. Então o corpo fica podre mesmo, já fica inchado, os órgãos já não existem, já viraram água, já era, não há possibilidade. Então no 4º dia foi que Lázaro foi ressuscitado, né? Você vê que Lázaro é ressuscitado, é por isso que eu falo que o nosso Deus, né, é o único Deus que traz à existência aquilo que não existe mais. É por isso que lá no Gênesis ele fez do nada tudo. Ele traz à existência simplesmente aquilo que não existe. Então é por isso que a expressão bará no hebraico lá é criar a partir do zero. É criar a partir do nada. O homem cria qualquer outra coisa sempre a partir de matéria-prima. Então o homem tem uma matéria-prima primeiro para criar, né? Mas o nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, ele cria a partir do nada. Então ele é o único ser que traz à existência aquilo que já não existe. Para ele retirar Lázaro do túmulo, ele precisou primeiro trazer à existência os órgãos de Lázaro. Ele precisou primeiro trazer à existência os 7 litros de sangue que Lázaro havia perdido, porque já tinha entrado no estado de putrefação. Né? Mesmo com o embalsamamento, aquele negócio todo, por dentro o corpo é o mesmo, né? Não interfere se ele foi submerso a 7 palmos ou ele está dentro de um sarcófago, né? Ou de uma cratera aberta nas pedras, né? Não interfere isso. O por dentro continua o mesmo processo, porque é ser humano. Que Deus fez com Lázaro, com este milagre que quando eu prego nas igrejas, essa mensagem, o que Deus fez com Lázaro foi algo surpreendente, extraordinário. Ele trouxe à existência novos órgãos. Ele trouxe à existência os 7,5 litros de sangue que um corpo humano de 75 quilos possui. 7,5 litros de sangue, que depende da massa corporal de cada um, a quantidade de sangue, mas no geral é isso. Então isso vai acontecer com os corpos dos homens
salvos, dos crentes salvos que já faleceram. É a mesma coisa. A partir do nada, Deus trará a existência. Para quê? Para acontecer aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Né? Versículos 53 e 54 vai dizer que é necessário que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista de imortalidade. Aí ele vai dizer no 54, quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então o texto que Paulo usa aqui, ele faz uma referência ao Antigo Testamento, Oséias capítulo 13, versículo 14. Ele usa a mesma expressão do livro de Oséias para retomar a ideia da ressurreição do corpo. Então eu falo aqui que os mortos em Cristo podem ter uma esperança, eles retornarão, aparecerão, não me pergunte como, eu só sei de uma coisa, Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível.